Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Nesse canal, a gente investiga histórias de empresas que interessam ao universo geek, ligadas à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Vamos conosco em mais essa exploração. Descobrir que lições importantes a gente extrai hoje. Quem acompanha tecnologia, com certeza já viu aqueles vídeos, né? Robôs correndo, saltando. Impressionante. Muitos da Boston Dynamics. Mas, assim, como é que essa empresa tão icônica começou? Qual era a vibe lá nos anos 90 quando ela surgiu? É isso que a gente vai investigar hoje, olhando para as origens dela. Então vamos lá. A Boston Dynamics nasceu oficialmente em 1992. E não foi tipo uma startup de garagem, né? Não, de jeito nenhum. Foi um spin-off do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, bem importante isso, lá em Waltham, Massachusetts. E como era o mundo da tecnologia nessa época? Anos 90. Olha, era um período bem interessante. A gente estava na chamada Indústria 3.0. A computação avançando, né, com a lei de Moore bombando. Robô industrial já existia, aqueles braços em fábrica, sabe? Mas robô móvel, ágil, como os da Boston Dynamics, isso era coisa mais de pesquisa, de laboratório mesmo. Entendi. E quem estava por trás disso no começo? O nome principal é o Mark Hibert. Ele veio do Leg Laboratory do MIT. A ideia dele era essa mesmo, pegar a ciência por trás da agilidade dos animais e botar em robôs. Focado nisso, então. Mas ele não começou sozinho, imagino. Não, claro, teve gente importante junto. A Nancy Cornelius, que foi a primeira funcionária e CFO, cuidando das finanças, e o Robert Plater, que hoje é o CEO. E tem um detalhe curioso do começo, né? O foco não era totalmente nos robôs físicos que a gente conhece hoje. Ah, é? Como assim? Eles começaram com simulação 3D, um software chamado D-Guy, para treinamento naval, acredita? Peraí, simulação? Para uma empresa que ficou famosa pelo hardware super avançado? Parece meio contraintuitivo. Com simulação, primeiro, gerou uma receita inicial, que era crucial, óbvio. E segundo, permitiu que eles desenvolvessem e refinassem os algoritmos de controle de movimento dinâmico num ambiente virtual seguro. Ah, entendi. Então eles puderam testar as ideias antes de gastar uma fortuna com protótipos físicos, né? Reduziram o risco. Exatamente. Foi um passo bem calculado. Testaram a física, o controle, tudo num computador antes de construir as máquinas. Faz sentido. E o dinheiro para isso? Uma pesquisa tão de fronteira, de longo prazo, quem bancava isso nos anos 90? Capital de risco comum não devia achar muita graça, né? O capital de risco tradicional queria ver resultado mais rápido. Para uma empresa deep tech como a Boston Dynamics, com P&D longo, hardware caro, a grana veio de outro lugar, principalmente da DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos. Ah, a DARPA sempre ela nessas histórias de tecnologia de ponta. Pois é, eles financiam pesquisa de altíssimo risco, pensando em vantagem tecnológica, muitas vezes com aplicação militar lá na frente. É o tal do capital paciente, sabe? Essencial para esse tipo de inovação. A National Science Foundation, a NSF, também apoiava pesquisas básicas que, indiretamente, ajudavam a robótica. E essa ligação forte com a DARPA direcionou eles para algum caminho específico? Além de dar o dinheiro, claro. Com certeza. Influenciou o tipo de problema que eles atacaram. Problemas grandes, transformadores, alinhados com interesses estratégicos de defesa. Isso acabou reforçando uma cultura interna de buscar os grandes desafios da engenharia, tipo locomoção bípede, quadrúpede dinâmica, e não focar tanto em produto comercial logo de cara. E os colocou num nicho interessante. Enquanto a inteligência artificial mais, digamos, tradicional ainda se recuperava do inverno da IA, lá dos anos 80, focada em lógica, regras, a Boston Dynamics estava em outra praia, a inteligência física. Inteligência física. Explica um pouco melhor isso. Claro. Em vez de focar no raciocínio abstrato, o negócio deles era resolver problema de controle motor em tempo real, engenharia mecânica pesada, sensores, percepção. Como fazer o robô sentir o chão, sabe? Ajustar o equilíbrio na hora, andar em terreno complicado. Eram desafios de engenharia e computação na fronteira mesmo, um caminho diferente da IA mais cerebral da época.
Interessante. Talvez isso até tenha protegido eles um pouco do ceticismo geral que ainda existia sobre IA naquele tempo. Exato. O foco era muito concreto, muito físico. Ok, então para recapitular. Boston Dynamics surgiu da pesquisa pura do MIT, inspiração animal total. Começo estratégico com simulação para validar ideias e gerar caixa. E o motor principal no início foi o financiamento da DARPA, esse capital paciente que permitiu focar nesses desafios de longo prazo de controle e locomoção. É isso. Perfeito. E essa origem, ela não é só história. Ela moldou o DNA da empresa, sabe? Essa busca por desafios técnicos quase impossíveis, essa resiliência. Isso a gente vê em toda a trajetória deles, inclusive nas mudanças de dono que eles tiveram depois. Essa base forte em pesquisa fundamental deu a eles uma vantagem que dura até hoje. Next level. Na primeira parte, a gente viu as origens no MIT, né? E os primeiros robôs, muito financiados pela DARPA. Agora vamos entender melhor como essa potência de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, navegou aí pelo mundo corporativo, passou por mãos bem grandes. Certo. Então essa fase de transições começa para valer ali por 2013, né? Teve uma aquisição que, nossa, deu o que falar na época. Exatamente. Foi quando a Google X, que, bom, depois virou parte da Alphabet, né, comprou a Boston Dynamics. E isso foi, tipo, o ponto alto de uma investida bem forte do Google. Eles compraram umas 7 empresas de robótica em questão de meses. 7? Caramba! A ideia, assim, parecia ser acelerar com tudo nesse campo. Entrar de cabeça mesmo. Uma aposta e tanto. Mas essa união não durou muito, né? Quer dizer, em 2017 o Google já estava passando a empresa para frente. O que é essa saída tão rápida? O que isso diz pra gente sobre a dificuldade de integrar esse tipo de P&D, um hardware tão específico, numa gigante que é essencialmente software e escala global? Olha, acho que expõe uma tensão bem fundamental, sabe? As fontes indicam, assim, um desalinhamento, tanto estratégico quanto cultural. Havia uma dificuldade real em ver um caminho claro para produtos comerciais em larga escala, pelo menos no curto prazo. E o Google geralmente busca isso, né? E soma isso com uma certa, talvez, hesitação em relação à imagem pública, sabe? A ligação com contratos militares, que estava lá na origem do Big Dog e outros. E um ponto interessante, antes mesmo do Google comprar, a Boston Dynamics já tinha feito um movimento estratégico importante. Eles venderam a divisão de software de simulação, o DHI. Ah, é verdade. Ou seja, eles já estavam, tipo, dobrando a aposta no hardware físico. Isso talvez já sinalizasse um caminho um pouco diferente do que uma empresa como o Google esperaria, né? Faz todo sentido. O foco total nesse hardware super complexo, com ciclos de desenvolvimento longos, parece bem distante do modelo de software escalável do Google. E aí, bom, 2017. Entra um novo jogador na história, o SoftBank Group, lá do Japão. Qual era a jogada deles? O que eles viram de diferente? O SoftBank, especialmente com o Vision Fund, né, eles sempre buscaram essas disrupções tecnológicas gigantescas. A aposta deles era que a Boston Dynamics, com o capital certo e talvez uma visão mais paciente, sabe, poderia criar um mercado comercial de peso, não só atender um nicho que já existia. O objetivo claro era transformar aquele centro de P&D incrível numa empresa comercialmente viável de ponta. Investiram bastante, inclusive teve uma rodada de 37 milhões de dólares em 2019, já na gestão deles, para impulsionar essa virada. Uma visão mais de longo prazo, então. Mas, de novo, não foi destino final, né? Em 2020, anunciam a venda para Hyundai Motor Group. Finalizou em 2021. Por que essa nova mudança? Agora para uma gigante industrial mais tradicional até. Então, a Hyundai comprou 80% da empresa, pagou cerca de 880 milhões de dólares, o que avaliou a Boston Dynamics toda em 1,1 bilhão. E para a Hyundai, olha, isso não é só um investimento financeiro, é super estratégico. Eles têm essa meta declarada de se tornar um provedor de soluções de mobilidade inteligente. E eles veem a robótica como peça central nisso, tanto para otimizar as próprias fábricas, a logística deles, quanto para criar novos produtos e serviços lá na frente. Ah, então a Hyundai traz uma coisa que nem o Google nem o SoftBank tinham de forma tão direta:
Um mercado interno gigante e aplicação imediata para os robôs. Isso meio que resolve aquele problema clássico do Vale da Morte para a tecnologia avançada, né? Ter um cliente âncora garantido, que é o próprio dono, para ajudar a bancar a escala inicial. Faz sentido. Precisamente, é exatamente isso. A Hyundai já falou que planeja ser um cliente massivo, coisa de comprar dezenas de milhares de robôs. Spot, o Stretch e até o novo Atlas elétrico. Para usar onde? Nas próprias fábricas, na logística interna deles. E isso cria o que eles estão chamando de uma cadeia de valor da robótica ali dentro. Permite testar, refinar, escalar a produção dos robôs usando as próprias instalações como um laboratório gigante e como primeiro mercado. O novo Atlas elétrico, por exemplo, já está sendo testado lá nas fábricas da Hyundai. Nossa. É uma sinergia que realmente os donos anteriores não podiam oferecer desse jeito. Que jornada, hein? Uma montanha-russa corporativa. Mas toda essa tecnologia fantástica, os vídeos virais que todo mundo vê, isso precisa se pagar em algum momento, imagino? Como é que fica a saúde financeira da Boston Dynamics no meio dessas transições todas e desse investimento pesado em P&D? Aí é que tá o grande desafio, né? E ele continua. As fontes mostram que, assim, apesar da receita estar crescendo desde que começaram a vender o Spot, falamos aí de uns 91 bilhões de wons, que dá uns 65, 70 milhões de dólares em 2023. O que não é pouco. Não é pouco, mas os prejuízos líquidos também cresceram e bastante. Chegaram a 334,8 bilhões de wons, que é algo como 250 milhões de dólares em 2023. Uau, é um número bem alto. Muito alto. E reflete justamente o custo enorme do P&D contínuo e todo o investimento para construir uma operação comercial global do zero, praticamente. Teve até um comunicado interno do CEO que acabou vazando, né? Onde ele admitia que a empresa estava queimando caixa numa taxa que excede o nosso progresso comercial até o momento. Ou seja, o dinheiro estava saindo mais rápido do que entrando. Entendi. Queima de caixa forte. Então, o resumo da ópera até aqui é uma joia tecnológica que passou por uma gigante da web, depois por um fundo de investimento supervisionário e agora parece estar ancorada numa gigante industrial. Cada um tentando destravar um tipo diferente de valor ali, né? Exatamente. O que é fascinante é observar essas diferentes teses de investimento e essas estratégias de integração na prática. O Google talvez buscou uma sinergia tecnológica que culturalmente não deu liga, né? O SoftBank trouxe o capital, o foco comercial, mas talvez faltasse essa aplicação direta, em escala. E agora a Hyundai parece oferecer justamente essa integração vertical, usando a própria escala industrial para, quem sabe, impulsionar a Boston Dynamics de vez. Ficou uma pergunta no ar então, né? Para essas inovações que são tão radicais, que demoram tanto para amadurecer como a robótica avançada, será que o casamento estratégico com quem vai usar a tecnologia de forma intensiva, como a Hyundai planeja fazer, será que isso não é, no fim das contas, mais crucial do que só o capital abundante ou a visão de mercado das gigantes de tecnologia ou dos fundos? Next level. Já falamos das origens dos robôs e hoje o foco é a dança das cadeiras, né? Os donos, Google, SoftBank, Hyundai. Exato. E como essas trocas impactaram tudo, né? Não foi só dinheiro mudando de mão. Com certeza. Cada aquisição foi um redirecionamento estratégico. A Boston Dynamics saiu daquela pegada mais tipo P&D quase acadêmico, muito ligada à defesa também. Sim. Para uma busca mais clara por comercialização e agora por integração na indústria mesmo. Vamos começar então pela era Google. Dezembro de 2013, né? A Google X compra a Boston Dynamics. Valor não divulgado, mas era parte daquele esforço grande de robótica do Google, liderado pelo Andy Rubin no começo. Isso. E um detalhe interessante, antes da venda, eles se desfizeram do Dialgai, aquele software de simulação. Talvez já fosse um sinal, né? Foco nos robôs físicos. Pode ser. E o que aconteceu logo depois foi, assim, fascinante. O desalinhamento estratégico. Ficou claro muito rápido. Como assim? Bom, o Google teve uma dificuldade enorme em encaixar a Boston Dynamics.
A cultura da Boston Dynamics era muito focada em P&D de longuíssimo prazo, sabe? Vinda de desafios complexos, contratos militares, E o Google queria o quê? algo mais rápido. Exato. O Google queria, ou pelo menos esperava, um caminho mais rápido para a monetização. Talvez algo para o consumidor. E tinha também uma certa relutância interna com a parte de defesa, né? Entendi. Um choque cultural mesmo. Total. Expôs aquela tensão clássica. Como é que uma gigante de tecnologia lida com inovação radical que não dá lucro logo de cara? É complicado. E essa tensão acabou levando à venda, né? Em junho de 2017, a Alphabet, que é a mãe do Google, vendeu 100% para quem? Para o SoftBank Group. De novo, valor não divulgado. Isso. O que o SoftBank viu ali que o Google não via ou não quis bancar? Parecia uma aposta bem ousada na época, né? Olha, foi uma aposta visionária. E sim, com risco. O mercado ainda olhava para aqueles robôs super avançados e pensava: tá, mas como isso vira dinheiro em larga escala? Exato. Mas o SoftBank chegou com uma missão bem clara: transformar a Boston Dynamics, deixar de ser só um laboratório de pesquisa famoso para virar uma empresa comercial de fato. Ah, então a aposta era na comercialização mesmo. Sim, eles acreditaram que a tecnologia estava madura o suficiente para começar a gerar receita. E isso se alinhava com outros investimentos que o SoftBank já fazia em robótica, né? Faz sentido. Se a gente olhar o cenário maior, foi o momento em que o mercado começou a, acreditar mais no potencial comercial da robótica avançada. Mas, claro, transformar a visão em lucro... Não é tão simples. Exato. Foi mais difícil do que parecia. O que nos leva ao capítulo atual. Hyundai. Dezembro de 2020 anunciam o acordo, fechado em junho de 2021. Hyundai Motor Group compra 80%. Aí sim teve valor. A empresa foi avaliada em 1,1 bilhão de dólares. Uma avaliação já expressiva. E o SoftBank ficou com 20%, né? Não saiu totalmente. Isso. E aqui, olha, a história fica super interessante. Por causa da sinergia. Sinergia? Como assim? Para a Hyundai, a Boston Dynamics não é só mais um investimento, é um pilar estratégico. Eles querem se tornar um provedor de soluções de mobilidade inteligente. A robótica é central nisso. Ah, então eles querem usar os robôs. Exatamente. O plano é uma integração vertical assim profunda. Usar milhares, talvez dezenas de milhares de robôs Spot, Stretch, nas próprias fábricas da Hyundai, na logística deles. Nossa, aí faz muito sentido. A Boston Dynamics vira parte da operação da Hyundai. Totalmente. Parte integral da cadeia de valor. Não é só vender robô para fora, é usar internamente em escala massiva. E teve aquele detalhe financeiro, né? Uma put option, a opção de venda do SoftBank. Sim, bem lembrado. Basicamente, dava ao SoftBank o direito de vender os 20% restantes para a Hyundai se algumas coisas não acontecessem, tipo um IPO até certa data. Mostra que ainda tinha uma certa cautela, né? Ou pressão por resultado financeiro. Reflete a complexidade, né? As expectativas financeiras que rolam nessas transações gigantescas. Não é simples. Então, resumindo essa jornada, Google tentando encaixar e monetizar o P&D, SoftBank apostando na virada comercial e Hyundai integrando como peça estratégica industrial. Uau! É uma evolução bem clara, né? O que isso diz pra gente sobre o caminho da inovação radical hoje em dia? Olha, levanta uma questão super importante, né? Conforme as grandes corporações vão absorvendo e direcionando esses laboratórios de ponta, como a Boston Dynamics, qual o impacto disso? Impacto na pesquisa. Na independência da pesquisa, fundamental, sabe? Aquela pesquisa mais solta, focada nos grandes desafios, como a própria Boston Dynamics era no começo, será que essa era está diminuindo? Que a indústria quer integrar, quer comercializar logo? Exatamente. Fica a pergunta, onde é que vai surgir a próxima grande revolução robótica? Vai ser dentro dessas grandes estruturas ou ainda tem espaço para laboratórios mais independentes, focados só na ciência pura? Next level. Bom, a gente percorreu aqui uma jornada, né, desde lá do MIT com a Boston Dynamics, até agora debaixo, vamos dizer, das asas da Hyundai. Chegamos naquele ponto de juntar as peças, eu acho. Tentar entender o que tudo isso significa. Exato, acho que agora é o momento de consolidar realmente, olhar o quadro geral que essas fontes todas nos mostram sobre a trajetória e, bom, o futuro da empresa, né?
E o que salta aos olhos, para mim, em todo esse material é esse paradoxo enorme da Boston Dynamics. Por um lado, líder assim indiscutível em tecnologia, né? Os robôs super ágeis, aqueles vídeos que, nossa, todo mundo vê, viralizam. Sim, sim. A imagem pública é fortíssima nesse sentido. Mas aí, do outro lado, tem essa dificuldade persistente, né, para alcançar a lucratividade. Os números que a gente viu são bem claros. A receita até aumentou ali entre 2022 e 2023. Foi de uns 78 para 91 bilhões de wons, eu acho. Isso, teve um crescimento. Mas o prejuízo líquido, nossa, aumentou mais ainda. De 255 para quase 335 bilhões de wons. É muito dinheiro, são centenas de milhões de dólares de prejuízo por ano. Aí entra a Hyundai, né? Como que essa aquisição tenta mudar esse jogo? Então, olhando as fontes, essa aquisição pela Hyundai lá em 2021, que pagou 1,1 bilhão de dólares por 80%, parece ser um divisor de águas estratégico mesmo. E não é só o dinheiro injetado, né? O interessante é que a Hyundai se posiciona como essa provedora de soluções de mobilidade inteligente. E ela oferece algo que talvez estivesse faltando. Um caminho, assim, mais claro para a comercialização. Tem planos concretos, tipo comprar dezenas de milhares de robôs, o que já cria um mercado interno para eles. Ah, interessante isso. Um cliente garantido, de certa forma. Exato. E tem também a sinergia na fabricação, que a Hyundai domina. E a chance de testar robôs como o Atlas, o humanoide, nas próprias fábricas deles. Um ambiente real, controlado. E essa influência da Hyundai a gente vê refletida na estratégia de produto deles agora, né? Parece mais pragmática, as fontes destacam muito isso. Um foco maior em resolver problemas, aqueles que você falou, monótonos, sujos e perigosos. Menos o Atlas fazendo parkour, talvez. O foco comercial parece estar mais no spot e do stretch. Isso, o spot para inspeção industrial, que custa lá seus 74.500 dólares, não é barato. Definitivamente não é para qualquer um. E o stretch focado em logística, né? Automatização de armazém, já com contratos grandes, tipo esse da DHL, para mais de 1.000 unidades. É bem diferente daquele apelo mais uau, futurista do Atlas, que talvez ainda não esteja tão pronto para o mercado em massa, comercialmente falando. Com certeza. É uma busca por um caminho mais pé no chão, comercialmente viável. Mas assim, os desafios não sumiram, né? As fontes deixam isso bem claro também. Quais seriam os principais que você destaca? Olha, o custo elevado dos robôs continua sendo uma barreira, e uma barreira grande. Escalar a produção para atender essa demanda de forma eficiente é outro nó. A inteligência artificial, apesar de tudo que a gente vê, ainda precisa evoluir para ser mais generalista, sabe? Para que os robôs se adaptem a tarefas novas sem precisar de muita reprogramação. Entendi. A versatilidade. Exato. E tem toda a questão da percepção pública que não dá para ignorar. Desde o Vale da Estranheza, aquele desconforto com robôs muito parecidos com humanos. Ah, sim, o Uncanny Valley. Isso. Até as preocupações éticas, o medo de usos militares ou de robôs assassinos que sempre volta. E claro, a concorrência está esquentando muito. Quem são os principais concorrentes que aparecem? Tem vários nomes surgindo ou se consolidando. Anybotics, a própria Tesla sinalizando a entrada, Agility Robotics, Figure AI. O cenário está ficando mais cheio. Ok. Mas olhando pelo copo meio cheio, que lições positivas a gente tira dessa história toda para quem está inovando por aí? Tem lições valiosas, sim. A importância de investir em pesquisa fundamental, de longo prazo, como eles fizeram desde o MIT. Aquela cultura de construir, quebrar, consertar. Aceitar a falha, né? Isso, aceitar a falha como parte essencial do processo de inovar. O poder das demonstrações criativas. Aqueles vídeos virais, no fundo, foram uma forma de acelerar o P&D e fazer marketing ao mesmo tempo. É verdade. E o valor de parcerias estratégicas, como essa que eles buscam agora com a Hyundai. Sem dúvida. Mas, por outro lado, o material também serve de alerta, né? Tem as lições, digamos, mais cautelosas. Tipo? Bom, a experiência deles com o Google talvez sugira que subestimar a complexidade de transformar tecnologia em produto, a comercialização, pode custar caro. Outro ponto é a necessidade de lidar ativamente com a percepção pública, com as questões éticas, desde o começo, não deixar para depois. E a tensão entre PND e grana, né? Exatamente.
Equilibrar o investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento com a sustentabilidade financeira é um desafio constante. Algumas fontes até mencionam dificuldade em reter talentos importantes depois da compra pela Hyundai, talvez por causa dessa pressão por resultados financeiros. Faz sentido. E, por fim, aquele risco clássico. Mesmo tendo a melhor tecnologia, você pode ser ultrapassado por concorrentes que são mais ágeis no modelo de negócio, na comercialização. A tecnologia sozinha não garante o sucesso no mercado. Então, para a gente amarrar tudo, a Boston Dynamics é essa pioneira que mudou como a gente pensa a robótica, mas que está agora numa encruzilhada bem crítica. Com a Hyundai dando suporte, a tentativa é essa, transformar essa inovação lendária num negócio. Bom, num negócio de verdade, robusto, lucrativo. O que nos leva a uma pergunta final, eu acho, bem interessante para refletir. Qual vai ser, no fim das contas, a verdadeira medida do sucesso para uma empresa como a Boston Dynamics? Boa pergunta. Vão ser os marcos tecnológicos espetaculares, aqueles que capturam a imaginação de todo mundo? Ou vai ser a capacidade de fato, integrar essas máquinas incríveis na indústria, na sociedade, de forma lucrativa e escalável? Tem até aquela citação do CEO, Robert Plater, que as fontes mencionam: tecnologia não é suficiente, é preciso resolver problemas reais. Exato. A dúvida que fica no ar é se o negócio deles vai conseguir se tornar tão duradouro, tão resistente, quanto os próprios robôs que eles criam. Uma questão fundamental mesmo, e que fecha bem essa nossa análise, essa exploração profunda aqui da trajetória e do futuro da Boston Dynamics. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!